Fala pessoal, um investidor aqui lançando mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou explicar o que é reserva de emergência e como você pode proteger seu patrimônio contra imprevistos. Mas antes de passar para o conteúdo, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber novas notificações de vídeo. Valeu! E por que é importante proteger o seu dinheiro de imprevistos? Digamos que você tem um orçamento mensal de R$2.000 e ainda determinado mês você teve um imprevisto de cerca de R$1.000. A opção mais fácil de você conseguir esse dinheiro é através do cheque especial, que cobra uma taxa de cerca de R$17,55 por mês. Então, o que acontece é que no mês seguinte ao que você teve esse imprevisto, você vai ter uma dívida de cerca de R$1.175,50. Então, o que acontece é que você não vai ter o dinheiro no mês seguinte para saldar toda essa dívida. Porque se você tem um orçamento de R$2.000, você vai conseguir economizar cerca de R$300 a R$200 para o mês seguinte. Então, digamos que você tenha economizado R$300, o que vai acontecer é que você vai diminuir esse valor aqui, né, de 1.175, e esse valor vai para perto de R$900. O que acontece é que em cima desses R$900 vai incidir novamente a taxa de 17,55%. Então, se você for economizando todos os meses R$300, vai demorar uns 6 a 7 meses para você saldar toda a dívida. Então, imagine aí os juros que você vai pagar por causa de uma simples dívida de R$1.000. Mas aí, o que é uma reserva de emergência? É justamente isso. É o local onde você vai guardar o seu dinheiro, ou seja, você vai fazer uma reserva para que essa reserva possa cobrir possíveis imprevistos que vão acontecer na sua vida. Porque mesmo que você pense que imprevistos são raros, sempre tem uma coisa ou outra que vai impactar diretamente seu orçamento. Então, se a gente for ver aqui o gráfico, a gente tem um orçamento, um exemplo de orçamento, né, que você vai destinar uma parte da sua renda com habitação, alimentação, transporte, entre outros. Então, o seu orçamento é formado por um custo mensal, que tem uma parcela fixa, digamos que aquela parcela que nunca muda, por exemplo, aluguel, financiamento, parcela de carro, e também tem uma parcela variável, porém essa parcela sempre vem, digamos que seja a conta de energia, que embora o valor possa variar um pouco em cada mês, só que sempre vai vir conta de energia, conta de água, por exemplo. Extras, que são também momentos que você não vai ter todo mês, digamos, uma viagem, uma manutenção na sua casa, algum curso que você vai se matricular, você vai fazer, coisa desse tipo. Então, entendendo o conceito de reserva de emergência, como a gente pode calcular a nossa reserva de emergência? Antes disso, a gente precisa entender um conceito do custo mensal médio. Por quê? Porque, como falei no slide anterior, geralmente o nosso custo, a nossa despesa mensal varia mês a mês, porque às vezes a gente tem um gasto um pouco maior, às vezes a gente faz uma viagem, às vezes a gente faz um curso. Então, esse extra que acontece em determinado mês, ele pode impactar bastante o cálculo da nossa reserva de emergência. Então, o que a gente precisa fazer é, de fato, determinar uma média de custo mensal dos últimos 6 meses. Por quê? Porque se a gente não pode também pegar um momento que a gente usa, que a gente gastou pouco, digamos, um mês que a gente não viaje ou não tenha algum extra, e também não pode pegar o pior mês, digamos assim, que é o mês que a gente possa fazer uma viagem no ano, ou que tenha um imprevisto muito alto, porque se a gente pegar esse pior mês, a nossa reserva vai ter que ser muito maior, e quanto maior sua reserva de emergência, mais tempo vai demorar para você conseguir colocar todo esse dinheiro lá. Então, o que a gente precisa fazer, de fato, é conseguir uma média mais fiel possível da nossa realidade. Então, digamos que, por isso é necessário você fazer uma média mensal dos últimos 6 meses, porque digamos que você, como exemplo da viagem que eu dei, se você gaste R$800 a R$1.500 numa viagem, essa viagem vai impactar muito nesse mês. E, de fato, você não gasta isso todos os meses. Então, o que você precisa fazer é somar. Você pega um espaço de 6 meses da sua vida, um tempo de 6 meses da sua vida, conta todas as despesas que tiveram, aí você divide por 6, aí assim você consegue determinar o seu custo mensal médio. Aí, qual seria o valor ideal para a sua reserva de emergência? Então, isso vai depender da estabilidade do seu emprego. Por quê? Se você tiver um emprego fixo, ou com uma certa estabilidade, você vai ter uma certa regularidade no recebimento do seu salário. Caso você seja autônomo ou tenha uma renda variável muito grande, isso vai ser, você não vai ter aquela previsibilidade no seu salário. Então, se você for funcionário público
ou tem uma certa estabilidade no seu emprego, a sua reserva de emergência deve ser cerca de 6 meses o seu custo mensal médio. Porém, se você for autônomo, a sua reserva mensal deve ser cerca de 12 meses. Por quê? Porque caso você seja funcionário público ou tenha a CLT, você vai, quando você for demitido, caso você seja demitido, você ainda vai ter o seguro-desemprego. Quando você é autônomo, não existe isso. Então, por isso que no caso de você ser autônomo, como você tem um risco maior, né, de não receber salário, então você precisa fazer uma reserva com uma quantidade maior de meses. Então, só para dar um exemplo aqui, caso você tenha um custo mensal médio de R$ 2.000 e você tem emprego fixo, a sua reserva de emergência vai ter que ser pelo menos R$ 12.000. E se você for autônomo e também tiver o mesmo custo de R$ 2.000, a sua reserva vai ser de pelo menos R$ 24.000. E onde você vai colocar a sua reserva de emergência? Então, todo tipo de investimento, e a reserva de emergência também é investimento, você precisa analisar 3 indicadores, que são rentabilidade, risco e liquidez. E qual é o propósito da sua reserva de emergência? É que no momento que você precisar, esse dinheiro vai estar disponível rápido para você. Então, em relação ao risco, você não pode correr o risco de no momento de você precisar da reserva, ela ter desvalorizado por algum motivo. Então, o risco tem que ser baixo. Por quê? Porque no momento que você precisar, a reserva tem que estar lá. Você não pode ter surpresas em relação a isso. A questão da rentabilidade tem que ser baixa, por quê? Porque se você tem um risco baixo, consequentemente, a rentabilidade não vai poder ser alta. Por quê? Porque quanto maior a rentabilidade, né, de um investimento, maior o risco. Porque se você está disposto a correr um risco maior no investimento, você tem que estar disposto também a ter um lucro maior. Então, se você tem um risco baixo, a rentabilidade vai ser baixa. E por último, a questão aqui da liquidez tem que ser alta. Por quê? Porque quando tem imprevisto, você precisa rápido desse dinheiro para poder saldar a dívida. Então, nesses 3 indicadores aqui, você tem que ter risco baixo, rentabilidade baixa e liquidez alta. E a sua reserva de emergência deve ser colocada na renda fixa. Por quê? Porque na renda fixa, o risco de prejuízo quase não existe. Por que quase? Porque, de fato, não é possível você conseguir um investimento em lugar nenhum da sua vida que seja zero risco. Sempre tem um risco, mesmo que baixo. Então, o que acontece na renda fixa é que você sabe aproximadamente quanto vai receber no final. Porque se você for analisar a questão de renda variável, eu não quero entrar aqui em detalhes, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que você tenha um prejuízo, só que a chance é muito baixa. Porém, pode ser que você tenha um lucro muito alto, só que você não sabe em que momento e quanto vai ser de lucro. Então, sua reserva de emergência, já que você já entendeu o conceito, é necessário que você tenha meio que uma previsibilidade do que vai acontecer com essa reserva. E que, de fato, ela não dê prejuízo e que também seja interessante que ela esteja acima da inflação. Para quê? Para que você deixe o seu dinheiro lá e ele esteja ganhando poder de compra ao longo do tempo. Então, a partir de agora, eu vou te mostrar 3 opções para você criar sua reserva de emergência. A primeira é o Tesouro Selic 2027. Caso você não conheça o que é o Tesouro Direto, eu vou colocar aqui no vídeo e na descrição um vídeo que eu explico com mais detalhes o que é o Tesouro Direto. O investimento mínimo para o Tesouro Selic é a partir de R$ 122 e é relativamente baixo para você criar sua reserva de emergência. O rendimento atual desse título é a taxa Selic mais 0,16%. A taxa Selic atual é cerca de 13,75% ao ano. Então, esse Tesouro Selic rende quase 14% ao ano bruto. Por que bruto? Porque todo tipo de Tesouro Direto ele tem um desconto do imposto de renda. Então, o que acontece é que essa taxa de desconto varia entre 15% a 22%, só que é sobre o lucro. O que é que isso quer dizer? Que você nunca vai perder dinheiro no Tesouro Selic. Se você colocar R$ 5.000 e tiver um lucro de R$ 100, esse imposto de renda vai descontar em cima apenas do lucro, dos R$ 100. Então, no Tesouro Selic não é possível você perder dinheiro. Então, só para você comparar, a taxa IPCA, que é a inflação dos últimos 12 meses, foi cerca de 8,73%. Então, esse título aqui, o Tesouro Selic, ele vai render cerca de 5% a mais acima da inflação. Isso mostra que você vai manter o seu dinheiro no lugar seguro, não vai ter perdas e ainda vai estar bem acima da inflação. A segunda opção seria um CDB com liquidez diária. Por quê? No caso do Tesouro Direto, o tempo de resgate é cerca de um dia útil. No caso do CDB com liquidez diária, no mesmo dia você já consegue receber o dinheiro de volta. Porém, a diferença aqui
é que o investimento mínimo no CDB geralmente é a partir de R$ 1.000. Então você precisa ter um pouco mais de dinheiro para poder fazer a aplicação no CDB. E é interessante também você procurar CDBs que paguem cerca de 100% ou mais do CDI. Por quê? Porque se você for procurar, vai aparecer alguns CDBs que não são tão bons. Então a taxa CDI atual é bem próxima da Selic, que é cerca de 13,65% ao ano, e também o CDB também tem desconto do imposto de renda. E o que garante a segurança do CDB é o Fundo Garantidor de Crédito, que explicando bem rápido aqui, que todos os bancos, para poderem operar no Brasil, eles precisam se cadastrar nesse Fundo Garantidor de Crédito, que é mais conhecido como FGC, e a partir daí, caso o banco quebre, esse fundo garante que cada um das pessoas que tinham dinheiro investido lá recebam o seu dinheiro corrigido. Então, esse fundo aqui garante é uma segurança maior para o seu dinheiro aplicado. Então, só como exemplo aqui, caso você consiga um CDB que pague 100% do CDI, esse CDB vai render cerca de 13,65% ao ano bruto. E, por fim, contas de banco com liquidez diárias, tipo no Conta, 99Pay, PicPay, entre outros. Porque o interessante dessas contas é que você pode investir um valor bem menor. A partir de R$ 10 você já consegue investir nessas contas. Geralmente todas elas rendem acima do CDI, ou seja, a partir de 100% do CDI. Lembrando que o CDI atual é cerca de 13,65% ao ano. E também essas contas têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Agora, o ponto de atenção que eu aconselho vocês aqui nessas contas de bancos com liquidez diárias é você ver a que banco essas contas estão atreladas. Por quê? Porque se essa conta está atrelada a um banco pequeno ou desconhecido, pode ser que você esteja correndo um risco desnecessário. Então é melhor você colocar o seu dinheiro em uma conta que seja atrelada ao banco grande. Por quê? Porque o objetivo da reserva de emergência não é você ter um lucro alto, e sim você ter segurança. Então o mais importante aqui não é o lucro ou o rendimento alto, e sim a estabilidade de você ter uma garantia maior que seu dinheiro vai se manter lá. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma crítica construtiva, comenta lá embaixo que eu vou te responder. E também eu queria te pedir que desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho com novas notificações de vídeo. Valeu!